A história do design italiano, através da ousadia de suas formas e inspirações, é o tema da exposição Beleza em Movimento, na Casa Fiat de Cultura. A exposição inédita no mundo traz a Belo Horizonte peças, carros e filmes italianos que encantam os olhares. Confira na reportagem da nossa parceira Rede Minas. Essa viagem histórica pelo design italiano do século XX traz peças que revolucionaram o conceito da criação e da estética. Das esculturas e objetos que remetem ao futurismo, até chegar às famosas máquinas que encantam os olhares. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di... Em todo o mundo, o design italiano virou sinônimo de elegância e de arrojo, um estilo inconfundível que virou referência. Desde a escolha dos materiais que vão compor as peças até o produto final, verdadeiras obras de arte. E não dá para passar batido diante dos modelos que marcaram época, como a Testarossa dos anos 80 e da icônica Ferrari Dino, criada no fim dos anos 60 para homenagear o filho do comendador, Enzo Ferrari. Detalhes que o Eduardo e a família ficam atentos. É muito difícil agradar gregos e troianos, né? O design italiano não, ele agrada a gregos e troianos. É uma coisa impressionante, é indiscutível no mundo inteiro o famoso design italiano. E o que dizer da Lamborghini, do Alfa Romeo e tantos outros como o DeLorean, usado no filme De Volta para o Futuro? Símbolos que marcaram época também nas cenas dos clássicos do cinema italiano. A exposição, ela apresenta a história do design italiano. Ela tem mobiliário, objetos, fotografia. As pessoas poderão ver cenas memoráveis da Sofia Loren, de Mastroianni na sala de cinema. As grandes corridas e duelos de Fórmula 1 estão presentes. Enfim, as pessoas terão um panorama dessa história e de como o design italiano é referência na vida das pessoas. E que tal ouvir o ronco dos motores nesta sala especial? A usinagem das peças, por exemplo, dos motores da Ferrari, você cai para trás. Os alumínios são forjados várias vezes para poder ir tirando impureza, até que se tenha um material que possa se reproduzir a arte do design italiano. Eu acho que é por isso que é tão famoso assim. As compras pela internet atraem cada vez mais pessoas. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 5 milhões de consumidores fizeram compras dessa forma pela primeira vez. Alimentos e produtos não duráveis são os mais procurados. Desta cozinha saem cerca de 10 mil marmitas por mês, todas vendidas pela internet. As refeições são feitas com ingredientes saudáveis e sem produtos de origem animal. Quando a ideia surgiu há 4 anos, Jonatas e os sócios queriam trabalhar com esse tipo de culinária, mas foi por causa da falta de recursos que eles optaram pelo comércio online em vez de abrir um restaurante. A gente começou alugando uma cozinha num coworking de cozinha lá atrás e a gente alugava 2 dias por semana só. Então a gente pagava pelos dias que a gente usava, então a gente economizava aí também. O setor de alimentos e bebidas é um dos que tem mais destaque no comércio eletrônico. No primeiro semestre desse ano, as vendas aumentaram 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Muito por causa da praticidade de pedir comida por aplicativos no celular. Segundo pesquisa da Ebit Nielsen, 36% da população brasileira faz compras pela internet. Um mercado que projeta fechar o ano com faturamento de quase 60 bilhões de reais, o maior da América Latina. Esta consultora do Sebrae explica que para o pequeno empreendedor, o segredo é achar um nicho de mercado e começar aos poucos. Começa testando, vendendo dentro dos marketplaces, né, que são os shoppings virtuais, porque aí você consegue ter as primeiras vendas, consegue experimentar, testar, ver quais produtos vendem mais na internet e aí só depois
você cria as redes sociais, vai trabalhando, engajando o público e aí sim você abre a tua loja virtual. Recentemente, a Federação do Comércio de São Paulo apresentou um conjunto de propostas para destravar o setor, como a implementação de processos que não dependam de documentos impressos. Acaba sendo um grande entrave para as empresas ter aquela burocracia de emitir vários documentos fiscais, de ter que anexar, por exemplo, uma nota fiscal na caixa do produto que vai ser entregue. A proposta é de que seja criado um sistema de QR Code, que aí que com certeza tem todos os dados, geram todas as informações e gera menos custo aí para as empresas, né? Diante do atual cenário de desemprego no Brasil, a busca por trabalho virou uma disputa sem precedentes. Na tentativa de melhorar suas chances e conseguir uma colocação no mercado, muitas pessoas acabam exagerando ou mentindo a sua qualificação e formação no currículo. Mais do que um papel ou um arquivo digital, o currículo é um documento que deve descrever de forma verídica a trajetória educacional e a experiência profissional da pessoa. Normalmente, depois de enviar o currículo para participar de um processo seletivo, o candidato passa por entrevista. É quando algumas informações são apuradas pelas empresas. O entrevistador bem preparado, ele vai identificar fatalmente as desonestidades, equívocos e informações que não são verdadeiras no currículo. Os mais comuns são aqueles que, por exemplo, mentem sobre língua estrangeira, uma formação especializada. E aí é possível que o entrevistador confira, solicitando documentos, ou, no caso de uma língua estrangeira, até fazendo uma entrevista na língua estrangeira. O Código Penal brasileiro tipifica os crimes relacionados a fraudes em documentos. Colocar informações mentirosas no currículo pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Os casos mais graves, quando a pessoa cria ou adultera certificados e diplomas para legitimar essas mentiras, podem ser tratados como outros delitos. Ela elabora um certificado de que estudou direito na UFMG. Isso não for verdade, o documento formalmente não existir, isso é falsidade material. Então, essa falsidade material ocorre quando é um aspecto formal de um documento que não existe. Diferentemente da falsidade ideológica, em que ela se insere parcialmente ou completamente informações falsas no corpo do currículo. E vale o velho ditado: a mentira tem perna curta e pode provocar a demissão do candidato contratado, além de prejudicar sua reputação no mercado. Virgínia já atuou em um caso em que fraudes foram denunciadas e os profissionais, já em seus respectivos postos, foram desligados da empresa. E essas pessoas foram identificadas, elas não só foram banidas do processo seletivo, elas não tiveram ascensão, como elas foram convidadas para sair da empresa, porque elas não eram pessoas que demonstravam caráter para permanecer na empresa, né? Estavam sujeitas, inclusive, à demissão por justa causa. Veja a seguir. Penas por maus tratos aos animais devem aumentar no país. Confira como foram as comemorações dos 221 anos do aniversário de Paracatu. Confira como foi a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos já.